Muito bem, estamos de volta. Ontem deu tudo certo. O time jogou bola, Rafael Sobis mostrou aqui veio o Ábila, um golaço do Ábila. Torcida também foi um show à parte ontem no Horto. Resultado, vitória do Cruzeiro, alívio. Muito alívio no Campeonato Brasileiro. Melhores momentos na tela e a gente comenta aqui agora para você. Eduardo, e aí, cara? 4-2... E aí, logo aos 2 minutos, sai esse gol, aliás, não foi 2, não foi? 2 minutos. 2 minutos, saiu esse gol do Internacional. Quando esse gol saiu, eu pensei, azedou. Azedou porque agora vai fechar a casinha, o Cruzeiro vai montar para cima, vão sair no contra-ataque. Mas eu dei uma entrevista, eu bati um papo no início da semana com o Zé Aldo, na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, e disse a ele, Zé Aldo, jogo no Horto, tem mais pressão de torcida, etc, etc. Mas independentemente da qualidade e do momento do Cruzeiro, se o Inter vier e montar para cima, toma sacola. Tá gravado. Não deu outra. Tomou sacola. Um abraço, Everton. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. O Cruzeiro é um time que, mesmo com o Paulo Bento, não estava jogando mal. E eu destaquei aqui várias vezes que o problema do Cruzeiro era quando ele tomava um gol, ele desmontava psicologicamente, o time não tinha reação, se desorganizava por completo. Quantas vezes a gente falou aqui nesse programa, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, alguns jogos um ótimo primeiro tempo, mas pecou na finalização, acabou sofrendo um gol e se desmontou. E ontem foi diferente, mesmo sofrendo esse gol aos 2 minutos, o time manteve a concentração, manteve a tranquilidade. O papel do torcedor, aí não é querer jogar para a galera, eu até não gosto muito de ficar falando, papel, a torcida, isso, aquilo, mas o papel do torcedor ontem foi fundamental, porque se você toma um gol aos 2 minutos de um time que vem muito mal, que vai brigar com você ali por posição, e o torcedor parece que não está nem aí pro gol que tomou, continua incentivando, gritando o nome do time, não vai. É claro que vem a preocupação, mas o papel do torcedor também foi importante ao não passar nervosismo pro time depois desse gol aos 2 minutos. E não dá para falar que o Cruzeiro tomou um gol porque no momento ruim da partida, porque tinha 2 minutos. Você não sabia quem estava bem e quem estava mal. Foi num contra-ataque. Todo momento é ruim. Num contra-ataque, uma desatenção do sistema defensivo do Cruzeiro que estava muito avançado. Mas o time tranquilo, conseguiu virar o jogo, criou as mesmas situações que vinha criando nos jogos anteriores. Mesmo contra o Santos, que o Cruzeiro perdeu o jogo por 2-0, o Cruzeiro também criou situações, mas a bola não entrou. E ontem entrou muitas. Foram 4, o Rafael Sobis foi o melhor jogador da rodada, da 18ª rodada, o cara fez 3 gols e mereceu, Everton, porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. O segundo tempo do Cruzeiro, até 30 minutos, ali 25, 30 minutos, também foi muito bom. Depois teve uma queda. Poderia ter feito o 5º gol. Pois é, mas essa queda se deu, eu acho que até pela construção do placar. Porque o time dá uma acomodada. Isso, claro. O time dá uma acomodada, até conversando com o Genta antes do programa, ele falou, o time deu uma cansada. Correu demais. Tudo bem, não pode, são 90 minutos. Poderia ter colocado em jogo um ótimo resultado. Só que eu acho que foi muito mais essa relaxada. 4-1, é difícil um time manter a concentração e a pegada vencendo por 4-1 e um time quebrado igual ao do Internacional. Então aí o Inter foi lá, pressionou. Para mim teve um pênalti do Manuel que o árbitro não marcou. Imprudência total. Mas o lance do pênalti que ele marcou é um lance duvidoso também. Enfim, mas no conjunto da obra o Cruzeiro foi bem melhor, mereceu o placar elástico sim. O 4-1, o 4-2, o Inter poderia ter feito 4-3, ok, o Cruzeiro também poderia ter feito o 5º gol. Então foi um bom jogo em que o Cruzeiro criou, como nos outros, mas dessa vez a bola entrou, né? Então, e é muito importante essa vitória, porque foi uma vitória com muitos gols e não foi contra o Figueirense, não foi contra o América, não foi contra o Chapecoense, nem contra o Santa Cruz. Foi com o Internacional. Tá mal, mas é o Internacional. Exatamente. Quando você tece algum comentário, ontem, por exemplo, no Twitter, eu coloquei Inter horroroso. Horroroso no jogo e no momento. Mas o clube é monstruoso, é gigante. Outra coisa, esse Inter aí meteu 12 pontos de frente, por exemplo, no Atlético. Liderou quase 10 e hoje está... Estava 8, 9, 10, 11. Está 11 atrás agora. 11 atrás. Veja você o que é o Campeonato Brasileiro, hein? Dimara, parece que o Mano resolveu o problema, pelo menos do lado esquerdo de defesa. Ontem o Edmar já marcou muito bem, até vi muita gente elogiando. O jogo, o gol do Inter foi na esquerda. Não, sim. Mas o Edmar já foi mais consistente. Mas ontem ele foi mais... o lado esquerdo. Sim, ontem ele já foi um cara mais equilibrado, mais consistente sim ali pelo lado esquerdo.
Lado direito ainda requer um cuidado especial, mas o Mano já sabe. E aí, aos poucos, ele vai resolvendo. Ou seja, você cobrar do Mano um resultado na estreia, eu acho até meio complicado. Agora, cobrar com o passar das semanas, dos dias, já começa a ser uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque o Cruzeiro vai evoluir. O elenco é bom para não estar nessa posição. Então, você pode cobrar. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Mas eu queria falar de uma coisa que você levantou ontem aqui no programa e na Band News também, que é a questão psicológica também. Esse jogo de ontem, para mim, foi a prova, porque o Mano tinha falado na entrevista no último jogo que o Cruzeiro precisava ter um acerto psicológico também, porque ele tinha muitas dificuldades quando ele sentia que o adversário pressionava, quando ele sentia que o adversário saía na frente, como o caso que o Panzi falou agora. E a gente viu ontem que o adversário saiu na frente, mas o Cruzeiro não entrou em pânico, né? Ele foi mais inteligente dentro de campo. Claro que você tem também o acerto que vai acontecendo física e tecnicamente, né? Você já viu um Ábila melhor. Para mim, o jogo de ontem definiu uma situação do Ábila. É impossível que o Cruzeiro não jogue mais com o Ábila ali na frente. Ele pode até jogar com o William e o Ábila, mas ele tem que ter esse jogador por ali. Ele precisa desse definidor que tantas vezes faltou ao Cruzeiro quando ele criou tantas chances. E você vê também o Arrascaeta trabalhando melhor quando ele tem essa qualidade de frente para trabalhar. Você vê a movimentação do Rafael Sobis. E tem uma coisa, gente, o psicológico, quando a gente fala assim, o psicológico do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa acertar, porque isso interfere fisicamente também. O desespero, a vontade de você mudar uma situação, ela faz com que o seu desgaste físico também seja muito maior. E por isso que o Cruzeiro fez um jogo melhor num contexto todo. Ele teve uma queda de rendimento no decorrer da partida, diante de várias circunstâncias e até pela própria goleada, mas você sentia que fisicamente o Cruzeiro estava bem. O Cruzeiro tá, eu estou no jogo. Isso é diferente. Não é que tenha mudado a água para o vinho, porque com o Bento o Cruzeiro já tinha feito jogos bons. O problema é a irregularidade. A irregularidade, a bola que não entra, aquela história toda. Só que ontem a gente sentiu que eles estavam mais encorpados em prol de uma situação. E individualmente também o Cruzeiro trabalhou melhor. Ninguém está dizendo aqui que está tudo certo, claro, agora não, falta rumo muito, ao título. Ninguém está dizendo isso. Falta muita coisa, tem um adversário cascudaço pela frente aí, que se não é um time repleto de grandes estrelas, é um time coletivamente muito bom e é muito bom mesmo. Está pressionado, agora pressionado. Vem de derrota, né? Vem de derrota, então pressão para cima dos caras também. E aí começa um questionamento para cima do técnico. Jogo no Pacaembu. O jogo no Pacaembu, tá, pessoal? Não é na Arena Corinthians, não. Agora, ontem você citou um negócio aqui, Eduardo, acho que foi você mesmo. Eu também acho que tem que ficar esquecendo de analisar, de repente, o time e ficar só falando de torcida, não. Mas teve um negócio que você citou ontem, que eu acho que foi fundamental nesse processo, e até pelo menos no jogo de ontem, dessa virada que o Cruzeiro fez, que a diferença é que o Internacional, a torcida já está meio que perdeu a paciência de vez. No limite. Passou do limite, né, do razoável. Os caras foram lá, quebraram, e isso não traz benefício nenhum. Ao contrário de um Cruzeiro numa situação pior que a do Internacional, e aí vem um comportamento diferente. Por exemplo, ontem o Lucas, depois de alguns erros, o Lucas teve o nome cantado pela torcida. Verdade. Então, é questão de comportamento. Você pega um cara, o time está numa situação difícil, toma um gol, aí daqui a pouco erra um lance, você começa a vaiar o cara, que benefício você está levando? Pode até não ter nada a ver com o que eu vou falar, pode ser só coincidência, o acaso, mas quando a torcida foi lá e invadiu a toca, pacificamente, porque não existe invasão pacífica, no jogo seguinte o Cruzeiro se danou também, não adiantou nada. Essa pressão não é... E aí... Ontem, no treino de anteontem, a torcida vai lá, põe um drone com a faixa, estamos com você, sem invasão, sem pressão, sem xingar jogador. Aí o Cruzeiro vai lá e faz um bom jogo, como fez ontem contra o Inter. Então, gente, violência, pressão desnecessária, ameaçar jogador, isso não ajuda, isso só atrapalha. Vaiar jogador durante o jogo, é direito do torcedor. Ok, só precisa ser inteligente. Você acha que um cara sendo vaiado o jogo inteiro, pegando no pé dele, ele vai render mais ou menos? É óbvio que é menos. Então, faz toda a diferença, por isso que eu fiz questão de destacar. Não gosto de ficar falando se tem torcida, isso jogando pra galera, mas você tomar gol com 2 minutos e o torcedor continuar incentivando e não vaiar, isso ajuda demais. Ao contrário de começar a vaiar, pegar no pé do lateral que tomou nas costas. Que bom que o torcedor do Cruzeiro entendeu e não precisou falar isso. Agora, a questão psicológica que a Edmara lembrou aqui,
Eu falei aqui há umas 3 semanas o psicológico, você veio com aquele papinho. Então tem que contratar um psicólogo. Mas ontem ele falou que estava certo. Estava na cara que era a questão psicológica. O Cruzeiro jogava bem o primeiro tempo, tomava um gol no segundo, desmontava. E foi assim, 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos. Ontem foi diferente. Aí eu vou te dar uma boa notícia, então. Contratou um psicólogo. Contratou. Tá. O cara foi lá, conversou e tal, amenizou mesmo? a situação e ontem o time já foi lá Você tá falando sério? É sério? Eu não minto, gente. Eu não minto. Eu nunca falei mentira na minha vida. É mentira dele. Que mentira o quê? Olha lá, cara. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Tá vendo? Dentre tantos erros cometidos, né, e a gente criticou aqui, e não foram não foram críticas oportunistas, tanto que ao longo do tempo a confirmação das críticas feitas aqui, elas aconteceram com liberação de atletas que a gente falava que não jogavam nada. Então ontem eles já liberaram o Pisano, vai com Deus, vai pisar em outras áreas, porque aqui não tem bola para jogar. Entre essas peças e outras contratadas, 2 estão fazendo a diferença. E fizeram no jogo de ontem. Ábila e Sobis, principalmente pelos 3 gols. A lei do ex ontem entrou rasgando, né? Lá no Internacional. Parece que ele olhava e... É um negócio impressionante. Põe aí o Ábila e o Sobis falando, por gentileza, capitão. Nosso time precisa de confiança, nosso time está jogando bem. O nosso time tem jogador de qualidade, espero que tenha sido o primeiro passo. Eu já fiz gol contra o Inter e não comemorei a primeira vez. Mas a vida segue, as coisas acontecem, a necessidade aqui é grande também. E que bom, estamos felizes. Era a ideia, começar a sumar pontos para salir de la zona de abajo y ganar en confianza el equipo y afrontar lo que viene de la mejor manera. Tem que ser de perna esquerda, sempre com a perna esquerda. Y practico mucho, es la idea, tener recursos para poder definir en cualquier situación, entonces nada, estoy muy contento del gol y de la victoria. Entendi porra nenhuma, mas vamos lá. Então é o seguinte que eu queria dizer sobre o Ábila. O que eu vejo de gente falar que é caneleiro... Que é isso? Ah, não, porque isso é caneleiro. Caneleiro o quê, Ele irmão? não é um primor técnico. Ele é muito Mas bom é característica não de é um primor jogador. técnico. Depende do que seja diferente. primor técnico, que é uma habilidade. Isso não desmerece tamanho em todo nada da o Ábila, habilidade. porque o Jardel foi um dos maiores artilheiros do Grêmio e lá em Portugal... Tem nada a ver com o Jardel. Não, tá, tudo bem. E não era um primor técnico. Dario, grande artilheiro aqui, não Nada era a ver com primor o Dario técnico. também. E o Ábila não é um primor técnico, mas a bola cai no pé dele. E para finalizar, o cara tem uma potência na perna, é bom finalizador. Tem força se física. coloca muito bem. Para trombar com o zagueiro, coitado do zagueiro, é isso que precisa Ele de um sai centroavante. Essa é a qualidade do cara. Então ele é um baita de um finalizador. atacante. Baita de um atacante. Tecnicamente não é, É primor. bom também. Não. É bom. É bom, Tecnicamente, sim, senhor. A mas ele cabeça tem do de lado um cara bagre muito não técnico. faz o gol que ele fez ontem. Quem não tem técnica não faz o gol Baita que ele fez. O cara finalizador. perde o tempo de bola, chuta a bola vai parar lá no aeroporto de Confins, não consegue fazer. Mas a técnica tá com o Sobis, não, ele é velho. caneleiro. O cara, no lance do gol do Sobis, acho que foi o terceiro, ou foi o segundo, hein? Que ele cortou o zagueiro e bateu, e a bola bateu no travessão. E aí o Sobis veio no complemento e meteu o gol. Foi no terceiro gol do Sobis. Aquilo ali, cabeça de bagre, não faz aquilo. Não, foi o segundo. Ele foi o segundo do Sobis, né? Ele dá o corte, não é a primeira vez que ele faz. No primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, ele fez a mesma coisa. É frio na frente. Não estou dizendo aqui que nós estamos diante... Tá sim. Né? Tá sim. Você tá achando que ele é o Van mas Basten, não é o Van Basten. Não. É pra ser... Ele Mas não é vai um primor pra cima de técnico. zagueiro, Ó, é diferente. Se o Ábila jogasse na Espanha, Eduardo Panzer, nossa senhora, mas como joga no Cruzeiro? Não, nada não a é um ver. primor Eu tô técnico. falando que o cara é muito bom. É bom atacante, é óbvio que você não pode esperar a mesma habilidade de outros jogadores, mas o que esse cara fez ontem, o que esse cara fez ao longo da... Olha, para merecer ser contratado, é um baita atacante, sim, senhor. Claro que é. E você não pode querer que todos os atacantes tenham as mesmas características. Mesmo quando você diz assim, é um jogador de área, é um jogador mais avançado. Mesmo sendo um jogador de área mais avançado, você tem várias características. Você tem o cara que marca um pouco melhor, que é mais técnico, tem potência de chute. Ele é um cara que ele vai brigar com o zagueiro. O Cruzeiro precisa desse cara que puxe marcação, que brigue na área, até para o Sobis passar, até para o Sobis ter espaço, até para o Arrascaeta ter espaço. Você já tem o Sobis, que é mais técnico. Você tem o Arrascaeta, que é minhonzinho. Você precisa ter esse cara lá na Independentemente frente. de ser ou não um primor técnico, ele foi contratado para fazer gols. Exato. E ele está fazendo os gols. Outro que foi contratado, e esse já tem mais técnica, é o Rafael Sobis. Né? Que homem, né, gente?
Que homem, em todos os aspectos, sabe? Um sujeito bonito, um belo corpo, sujeito, né, educado, fala bem e faz o que todo mundo quer, joga bola pra caramba. Puxa o jogo. Ele é muito bom jogador, ele não esconde do jogo em momento algum. Estando perdendo, estando ganhando, tá goleando, ele tá buscando o jogo, ele chama a responsabilidade. E ontem ele entrou rasgando, né, Eduardo? Mas falar dos Sobis do Águila é até fácil, né? Eu queria falar primeiro do Cabral. Mas que era um jogador. Ei, Quer pautar o programa? Eu falo o que eu quiser. Não é Cabral, assim. O Cabral, nós estamos falando primeiro. Tudo bem. Primeiro do Sobis. Depois você fala do Cabral. Do Sobis, já falamos do Águila. Agora então peraí, nós vamos chamar lá em cima. Na sua vez não vai ser respeitado. Eu quero falar do Cabral, o Sobis todo mundo já conhece, já sabe. Abra em cima pra nós aí. Cadê Mais uma vez você quer pautar o programa? Não, eu quero falar do Ariel Cabral. Tá com algum problema, você chega mais cedo e faz o espelho do programa. Agora você vai falar do Sobis. Então, Dimara, você pode falar do Sobis, eu falo do Cabral. Ele tá com a camisa do Cruzeiro? Não. Tá com a camisa do Cruzeiro? Não. Camisa do Cruzeiro, eu não sabia que... Engraçado, rapaz. Eu não sabia que era torcedor do Cruzeiro. Não sabia. É daí que chama. Apareceu uma do Atlético ali também. Divisão no switcher. Dimara Oliveira, a palavra é sua pelos próximos 10 minutos. Eu quero que você fale dos Sobis. 10 minutos falando dos Sobis, mas nem aqui me ajuda com o Ariel Cabral. Ele falou do corpo do Sobis, você pode falar também. Além desses, claro, adjetivos já ditos aqui sobre os Sobis, eu acho que ele, Everton, além dessa questão técnica e toda, ele traz essa experiência para a equipe do Cruzeiro. Quando a gente dizia aqui da qualidade técnica dos jogadores que o Cruzeiro não tinha trazido, né? Aí você vem com um jogador mais técnico, você vem com um jogador que tem movimentação, você vem com um jogador que tem a experiência de ter estado nas grandes competições, de ter a conquista, de ser o cara de títulos. Ele faz toda a diferença num momento como esse que o Cruzeiro vivia, que é o momento do psicológico não tá bem, é chamar o cara e falar, olha, já aconteceu comigo isso, e a gente agiu assim, olha, foi desta forma, e a gente sabe que ele é um jogador que ao lado de Fábio, de outros, ele conversa com os jogadores, ele conversa com o grupo, ele tem essa liderança. A gente já viu quantas matérias aí feitas de que o Sobis está ajudando os outros, está fazendo com que os outros se sintam melhor num momento que era muito complicado para o Cruzeiro. A gente não está dizendo, e é bom que fique muito claro isso, e até no trabalho do próprio Mano, ainda é muito cedo para a gente dizer. E do outro lado, você tinha um time que estava muito mal também. A gente espera muito mais do Cruzeiro, a gente acha que esse time do Cruzeiro, na mão do Mano Menezes, vai render muito mais. E um dos jogadores que podem ajudar nesse contexto é, obviamente, o Rafael Sobis. Ontem a gente viu várias vezes ele em campo, acertando a questão de meio campo. Daí eu sei que o Paz quer falar daqui a pouquinho do Ariel Cabral, e acertando até o posicionamento da forma como essa bola poderia chegar um pouco mais além. Isso é leitura de jogo. Só faz isso jogador que tem experiência. E você precisa ter um homem dentro de campo que tem essa visão. Agora eu quero falar do Cabral, porque embora muita gente também diga que é extremamente lento, eu não acho ele extremamente lento, ele é um pouco mais lento que os demais. E onde está escrito que você tem que ter 1, 2 ou 3 volantes de muita velocidade? Não tem essa. Se ele desempenha bem a função que o Mano manda fazer, ele pode ser rápido, ele pode ser lento, que não interessa. Agora, ontem ele jogou muito bem. Eduardo Panzi, eu gostaria que você falar sobre o Cabral. O que você achou do Cabral no jogo de ontem? Eu quero falar sobre o Ariel. Essa nova face, nova entre aspas, porque no Vélez ele já jogou assim, mas como primeiro volante, jogador que marca, é muito mais fácil ensinar um jogador que tem qualidade a marcar do que um jogador que só marca a ter qualidade. Não dá. E o Cabral tem qualidade de saída de bola, de passe, e tem jogado como primeiro volante no Cruzeiro quando o Henrique não está disponível. E o Romero a gente não cita porque ele está jogando a Olimpíada, não dá para contar com ele. E ontem, mais uma vez, o Cabral fez um bom jogo nessa posição, marcando bem, com a qualidade de saída de bola. O Bruno Ramires não apareceu tanto negativamente, quer dizer que é um time que está um pouco mais organizado, porque o cara, quando ele é limitado tecnicamente dentro de um time que se organiza mais, ele não compromete tanto, é o que tem acontecido com o Bruno Ramires. Agora, para ficar claro, Everton, a gente está analisando o jogo de ontem, porque pode o torcedor do outro lado falar, mas vocês estão falando do Cruzeiro como se fosse o líder do campeonato. Não, no geral, o Cruzeiro está muito ruim ainda, 18 pontos. A tabela do Campeonato Brasileiro, do meio para frente, do meio para trás, virou mata-mata, porque está embolado lá em cima, do primeiro ao sétimo, 3 pontos.
embolado lá embaixo. O Cruzeiro, o Sport, que é o 14º, se eu não estiver enganado, tem 4 pontinhos à frente do Cruzeiro, então está muito próximo. Obrigado pela sua participação, Então, no geral, está ruim ainda. Obrigado pela sua participação. Embora você insista em querer ficar só no Cruzeiro, nós precisamos falar do Atlético, o programa tem essa democracia. Viva a democracia, né? Claro. Então é o seguinte, o Atlético foi até São Paulo, não quis nem saber se era despedida do Balsa, já foi lá 2-1. Poderia ter vencido até demais se o Bandeira tivesse ajudado, né? Mas a arbitragem, de certa forma, não prejudicou muito, porque se o gol é validado, hoje estaria no G4. A parte no G4. dele, né? Melhores momentos na tela e a gente fala de São Paulo 1, Atlético 2. Olha esse gol do Chaves aí. Que coisa, Meu Deus. É curioso que a gente mede a temperatura do torcedor depois desse gol aí. Torcedor, nossa, põe na conta do Vitor. Porque o Vitor é não sei o quê. Ele já foi santo, é excomungado. Aí daqui a pouco o Vitor começa a fechar o gol. E os caras, São Vitor, por gentileza, Eduardo. Você que sempre critica o Vitor, ontem você teve que engolir seco. Olha quem está falando. Eu, pelo contrário, até defendo demais. Mas, o Everton, a situação parecidíssima com o jogo do Cruzeiro Independência. Um gol cedo, que não dava para falar quem estava jogando melhor ou pior. E o Atlético perde uma bola no meio de campo, o Vitor estava adiantado, você pode até questionar o posicionamento dele, está muito adiantado, mas o Atlético tinha o controle da bola e perdeu. E aí você não pode tirar os méritos do Atlético. Olha o chute muito cara acertou. A bola caiu quase dentro do que eu quero dizer, a queda da bola foi quase no momento que ela chegou próximo ao gol. Exatamente, então foi um golaço do Chaves. E o Atlético, assim como o Cruzeiro aqui no Independente, o Atlético não sentiu esse gol, controlou o jogo. Foi disparado melhor o time no primeiro tempo, fez o primeiro gol, o segundo, de novo o Michael Suel contra o Palmeiras, contra o Santa Cruz. Ontem o jogador menos badalado do ataque, com menos nome, de novo muito importante no esquema do Marcelo, com 3 volantes e ontem com apenas 2 volantes, o Michael Suel voltando para marcar e chegando com qualidade lá na frente, jogador importante no primeiro tempo. E o Atlético poderia ter feito o terceiro gol, aí o auxiliar... O lance é difícil. O lance é muito... lance de mesma linha é complicado. Mas é que tá, mas na dúvida levanta o braço, né? É a recomendação. Se é um lance para o São Paulo ali, ele não levantaria, na dúvida, pró-ataque. E na dúvida, ele estava mal colocado também, estava para trás. Então o Atlético foi prejudicado no primeiro tempo e no segundo tempo, Everton. Do mesmo jeito que a gente fala que o Atlético poderia ter feito 3-1 no primeiro tempo, ele poderia ter sofrido gol de empate até virado no segundo tempo. O time encolheu demais, não sei porquê. Claro que teve o crescimento do São Paulo, o Balsa adiantou o time, o São Paulo melhorou na partida, mas o Atlético ficou muito encolhido, sentiu, não sei se cansou também. Mas eu acho que é mais mérito do São Paulo, você não acha, não? Porque sei, ali você estava com uma equipe, aí não sei existe... Se é mérito. Não mas dá aí existe uma diferença. Não, ele aceitou, né? Ele aceitou. Mas a gente não pode tirar o fato de que existe uma diferença em relação ao que a gente viu do Internacional. O São Paulo é diferente. O São Paulo é um time que saiu da Libertadores, mesmo tendo os desfalques que ele tinha, as estresses que ele tinha. Ele é um time que ele vai à frente, ele tem essa qualidade técnica. E aí, é óbvio que o Atlético também, já com um placar mais favorável, ele não soube sair muitas vezes da marcação que o São Paulo empreendeu, da força ofensiva que o São Paulo fez. Tem as duas situações. Mas ali você estava de frente para um adversário que é seu adversário mesmo, que é adversário de briga igual. Não sei aí se é não. Eu acho que não, acho que é não. Mas eu acho que mesmo tendo outros jogadores. A disparidade é muito o Inter grande. com uma vitória tem o mesmo número de pontos do São Paulo. O São Paulo está mal no campeonato, está capenga. Não, mas eu acho que tecnicamente é melhor. O Atlético é muito melhor que o São Paulo e aceitou uma pressão do São Paulo no segundo tempo. Claro que aceitou. Claro que aceitou, mas é uma situação diferente. Ontem, quando você leu, acho que foi você também, leu a escalação do São Paulo, disse aqui, no papel é muito bom, um baita time, mas dentro de campo não é. E ainda disse ontem, a primeira fase da Libertadores nos mostra muito sobre esse time. Mata-mata é outra história, né? Mas a primeira fase da Libertadores mostra muito. E o aproveitamento do Balsa também, que é muito ruim, 40 e poucos % de aproveitamento. Toma bomba na escola. Mas ele tem qualidade. Toma bomba na escola. Tem qualidade ofensiva. 48% de aproveitamento, você toma bomba, vai repetir o ano. Então,
Mas eu não vejo, mano. Me ajuda aí. Eu não vejo vai, não briga com o Atlético em absolutamente nada. Isso aí é diferente. É do meio de tabela. É meio de tabela. Mas é diferente. Ali é clássico nacional, você tem do outro lado. Não, é diferente. Não é diferente. O outro time é um time pressionado, que tá vindo ruim, que não se acerta em nada. Não tem nada. Não tá, não. O São Paulo fez jogos importantes. O São Paulo é o time que saiu da Libertadores por último. Não é assim, não. É diferente. Eu tô dizendo que o Atlético aceitou. O Atlético tem muito mais qualidade que o São Paulo. Ele aceitou a situação do São Paulo. Só que ali é diferente. Ali você está de igual para igual. Eu acho que a diferença é jogar fora de casa ou dentro de casa. Para um ataque que é muito melhor. Não. E acho mais. Tanto que ele meteu o Cândido no jogo. Então, para mim o Marcelo, eu vi muita gente criticando as substituições do Marcelo, eu acho que ele acertou em todas. Eu acho que ele acertou em todas. Primeiro, tirou o Fred. O Fred vem jogando... E estava cansado. E outra coisa, ele não estava bem no segundo tempo. A bola estava batendo nele. O Fred cansou. Exatamente. Porque ele voltou demais para marcar. Ontem eu vi o Prato muito mais centroavante do que o Fred, na maioria do tempo no jogo. E o Prato está começando a voltar à forma física. Então acertou. O Michael Suel, antes do Marcelo tirar, ele fez uma falta na lateral esquerda ofensiva do Atlético, eu até coloquei no Twitter. Próxima falta do Michael Suel, o Voaden vai expulsar. Sim. E o Marcelo foi lá e meteu o Lucas Cândido. E a substituição e a alteração do Luan é uma alteração normal. Ele tem entrado e vai ser assim até o final do ano, vai sempre entrar quando estiver jogando. Então o Marcelo, para mim, acertou em todos. E não foi por causa das alterações que o Atlético caiu de produção. O torcedor pode falar, esse cara é pessimista demais. O Cruzeiro mete 4, ele fala dos últimos minutos que deu mole. O Atlético ganha o jogo e ele fala que encolheu no segundo. Mas o nosso papel é esse mesmo. A gente tem que ser o ferrinho de dentista, a gente tem que mostrar o lado ruim. E o Cruzeiro teve ontem e o Atlético teve também. Eu não gostei da queda de produção do Atlético, mas me agradou muito mais o Atlético do primeiro tempo. Sim. O Atlético é outro time no campeonato. Na tabela mostra isso. Falar agora, da importância do coletivamente, Dimara, o Atlético coletivamente está uma coisa absurda de bom no campeonato. Melhorou consideravelmente. Existe o Campeonato Brasileiro do meio do primeiro turno para trás, que o Palmeiras foi o melhor time, e do meio do primeiro turno até o final, que o Atlético é o melhor time. E agora vão ter mais 2 campeonatos. A primeira metade do retorno e a segunda metade do retorno. É o que vai definir. Você citaram a questão do Michael Suel. Tá jogando demais. Uma grata satisfação da volta, ele voltar muito melhor do que porque ele veio lá quando ele saiu. Árabes, exatamente. Não tem esse contexto, aí abre uma dúvida muito grande na cabeça do Marcelo, né? Porque você não pode tirar o Michael Suel do time. Não. Hoje não. Você não pode. Hoje e é, de certa forma, bom porque você preserva um pouco também fisicamente o Luan, que ele pode ser muito importante nessas entradas no segundo tempo. E aí tem um outro detalhe que eu estou linkando a isso que acabei de dizer. Hoje o Léo Gomes deu uma informação de que, além do Carlos, o Jorge Machado estaria levando também o Cleiton. O Cleiton não vai jogar. Vai ser muito com a volta do Luan, o Prato ficando. Se jogar, vai ser ano que vem e olha lá. Uma boa. Até porque o menino tem potencial? Tem, mas no Atlético ainda não virou. Não acho uma boa, Eric. Então, peraí, eu vou chegar lá. Então, no Atlético ainda não virou. E aí o Atlético, de repente, segundo o Léo Gomes apurou, ele poderia seguir também com o Carlos para a Rússia. Então iriam os dois. Aí você perde 2 atacantes de uma vez. Você perde 2 Carlos atacantes. E Cleiton. Exatamente. Aí você olha para a temporada que vem. Gente, nós já estamos aproximando do final do ano. E olha para a Copa do Brasil também. É bom negócio abrir mão do Cleiton e ficar sem o Cleiton para a próxima temporada? Porque o Carlos, eu acho que sim. Mas o Cleiton, eu acho que não. Também acho que não. Mas não sei as cifras envolvidas. Aliás, ninguém sabe. De repente, o Atlético está fazendo um negócio ganhando muito dinheiro em relação ao que investiu no jogador. A gente precisa ter cuidado ao analisar o desempenho do Cleiton, que não é bom. Ele está aquém da expectativa. O Cleiton teve oportunidade durante a Libertadores? Não. Ele raramente jogava. Entrava faltando 15 minutos. E aí, o Aguirre saiu. E aí o Cleiton passou a ter oportunidade com o Atlético cheio de desfalque. Quem jogava do lado do Cleiton? Patrick, Carlos, ele não tinha Luan, ele não tinha Prato, ele não tinha Michael Suel, ele não tinha Fred. Raramente ele teve esses jogadores. O time não estava acertado como está hoje. O time estava uma bagunça. E aí quando o time começou a se acertar, o Cleiton saiu do time. Então, eu tenho curiosidade de ver o Cleiton nesse time do Atlético que está mais certinho, que está mais organizado. E outra, Everton, ele pode ser importante sim, porque o Atlético já não conta com o Yuri. O Carlos vai sair.
Fred não joga a Copa do Brasil. Não joga a Copa do Brasil. O Atlético está com todo mundo pendurado. Você acha que o Cleiton não é um jogador importante? Então, principalmente para um time certinho. Aí vem um ponto que você falou aí. Dependendo das cifras, não tem como segurar. Porque o que acontece é o seguinte, a relação do Jorge Machado com o Daniel Nepomuceno é uma relação muito boa. Muito boa. Que é empresário também do Sobs, empresário lá no Cruzeiro, empresário do Rafael Carioca também no Atlético. Então a relação do Jorge Machado com os clubes mineiros é muito boa. Aí o Cleiton não está jogando e o Jorge Machado olha para esse grupo e fala, porra, esse cara não vai jogar. Michael Suel voando, Luan no banco, são os dois de velocidade. Aí ele não vai jogar. Aí chega lá na Rússia, um Zenit da vida oferece muita grana pelo garoto. Ele chega aqui e fala, Daniel, ele é um jogador de investimento. Só que claro que aí vale usar o exemplo do ano passado. O que aconteceu quando o Atlético deixou o Michael Suel embora? Ficou capenga da esquerda. E o que o Atlético perdeu nessa história? Esse ponto e ele era... O Michael Suel era reserva. O Michael Suel entrava no jogo que estava na melhor fase. Mas era o jogador que estava fazendo o lado esquerdo. Exatamente. Bem. Gente, é um exemplo básico. Eu falei aqui no meu comentário que o Marcelo tirou o Michael Suel porque eu achei que ele fosse ser expulso. Você imagina se ele é expulso ontem. O Luan não aguenta jogar 90 minutos. O Atlético precisa de um jogador para características parecidas com o Cleiton. É o Cleiton. Se o Michael Suel não pode jogar na outra, não contra a Chapecoense, mas contra o Santos, lá na Vila Belmiro, o Luan não aguenta o jogo inteiro. Você vai precisar do Cleiton. Você vai jogar quem? Só que aquela velha frase que eu sempre digo para você e falo aqui no programa, mas nós não pagamos. Nós não pagamos. Aliás, o Cleiton também não joga a Copa do Brasil, né? Eu acho que o Cleiton também não pode, eu tenho quase certeza. Só que aí, é aquele detalhe, nós não pagamos a conta, né? Eu não acredito, não acredito mesmo pode ser a mesma do ano que passado essas cifras serão divulgadas. Mas a conta se o Atlético está liberando o Cleiton, porque vai ser... é porque é um baita de um negócio que está envolvendo muita grana, senão não liberaria. E o do Michael Suel também foi um baita negócio. Foi. Também foi. Mas prejudicou o Atlético em campo. Não, sim. Você entendeu? Mas é diferente. A dependência que o Atlético tinha na oportunidade... Hoje ele tem um pouco menos. Em relação ao Cleiton. Em relação ao Cleiton. Pelo que o Cleiton vem jogando. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente não sabe. A gente não achava que o Atlético ia sofrer o que ele sofreu na Libertadores com 12 desfalques. A gente tem certeza que daqui pra frente, com 2 competições, com Copa do Brasil e buscando ponta de brasileiro, você não vai ter problema também? Só que tem um outro detalhe também que é importante ser salientado. Você vai contratar quem? Num time organizado como o Atlético está, os últimos 3 jogos do Atlético nos dá a condição de falar isso aqui. Na organização que o Atlético vem jogando hoje, quem entrar nesse time vai jogar. Por isso tanto que o Lucas Cândido jogou bem, entrou ontem, não entrou tão mal, embora o Atlético tenha ficado sufocado. Ontem eu não achei que o Carlos César comprometeu. Não achei mesmo. Aliás, foi mais ou menos o que a gente falou ontem. Se entrar com prato, vai com o Carlos César. Porque ele falou aqui na entrevista da marcação. Ele deu ele deu o gancho. Sim. Na entrevista ele deu o gancho. Mas não deixou de surpreender. Não, surpreendeu. Quando a gente viu a escalação, né? Agora tem uma outra questão que o Marcelo vai falar agora que a gente vai discutir aqui, que é a arbitragem. Gente, se é a última rodada, mas se minha mãe tivesse bigode, eu teria 2 pais. Se é a última rodada, o Atlético estaria na repescagem da Libertadores. Ou, de repente, até nem estaria fora da Libertadores. Então, é a importância de discutir também a questão da arbitragem. Olha o que o Marcelo disse aí. Eu imagino que estava muito pouco ali, a situação do assistente era difícil, mas deveriam, no caso dessa pequena diferença, sempre pró-ataque, né? Eu acho que essa é até a recomendação. E esse gol nos fez muita falta, porque talvez fosse outro jogo se tivesse 3-1. Estaria no G4, não é? E a saldo de gols, a outra diferença história, na frente. E vou dizer para vocês, há uma recomendação para que, na dúvida, beneficie o ataque. Mas aí o Eduardo, para defender o Bandeira, o Eduardo disse, mas ele não estava bem posicionado. Não, defender Problema dele. Você sempre defende a arbitragem. Ele estando mal posicionado é outro, ele errou 2 vezes. Problema dele se ele estava mal posicionado. Ele errou ao dar o impedimento e ao estar mal posicionado. Eu não estou defendendo esse lado, tá doido? Você sempre defende. Ele errou regra e recomendação, ele foi péssimo. Só que dá uma preguiça danada, sabe por quê? Porque todo ano é a mesma coisa. Aí chega ao final do ano, o que acontece? Quem é que são os novos lá que vão fazer parte da comissão, que vai olhar, não sei o quê? Gente, José Roberto Wright. E os clubes não falam nada, ninguém fala nada. Mas por mais que tenha uma recomendação, para que na dúvida ele dê pró-ataque,
por mais que tenha essa recomendação, por outro lado, eu imagino, ninguém nunca me disse nada, eu só imagino, que rola um negócio meio assim, mas na dúvida também, é melhor eu levantar. Você acha que é pro ataque só se é pro time da casa? Porque eu tô aqui no Morumbi, né? O lance é do adversário, vamos esculhambar na imprensa. Ah, Everton, mas começou, como é que chama? O complexo de inferioridade. Não é, gente. Olha não é. a coincidência. O erro de arbitragem também deve ser discutido. Ah, mas quando beneficia, vocês não falam. Aqui fala. Eu falei que teve um pênalti pro Inter do Manuel que não foi marcado. Sim, então aqui fala. Então tem que ser discutido sim. Esse negócio de ter entrado no G4 faz uma diferença, até na cabeça. Aqui. Imagina o Grêmio, que vem de 2 empates, os 2 0 a 0, inclusive, contra os 2 empates contra times que estão na zona de rebaixamento, perderam o G4 para o Atlético, porque o Atlético fez um gol porque ele empatou 2 vezes com 2 times de rebaixamento. Isso mexe com o ambiente, pô. E olha a coincidência, o Santos, que é de São Paulo, foi beneficiado contra o Flamengo, para mim aquele pênalti foi escandaloso. Escandalosaço. O Corinthians... ele foi beneficiado várias vezes, não precisa falar. Nessa rodada ele perdeu. Nessa rodada ele perdeu. O Palmeiras, ontem foi beneficiado um pênalti fantasma. Que pênalti foi escandaloso ontem contra o Chapecoense. Marotaço. E o São Paulo contra o Atlético. Então, os paulistas foram beneficiados, e muito beneficiados. Foi um benefício no atacado, Foi um benefício no atacado. Exatamente. Agora, por que não pode discutir isso? Ô, gente, a gente está uma rodada do término do turno. Olha quanto que a gente já está falando. A gente está falando desde a primeira rodada a gente teve problema. Você está citando um negócio aí, basta você olhar para o ano passado. Foi na virada do turno que o Atlético perdeu o campeonato. Um errinho aqui, outro ali. Ah, não, Everton, mas todo ano você vai falar, é claro, aconteceu. Perdeu o campeonato. Aconteceu. Ele perdeu o campeonato também, porque foi uma sucessão de erros de arbitragem que beneficiaram o Corinthians. E na virada, o Corinthians passou agora na 18ª rodada, eu acho que o Atlético perdeu a liderança. O Corinthians passou e arrancou rumo ao título. E deu um baixo astral no Atlético. Me lembro de uma entrevista do Vitor ano passado, onde ele disse assim, é difícil, você vai lá, dá um duro danado, corre, pai, não sei o quê. Aí vem a arbitragem e o Atlético, né, contra o Figueirense, contra o Chapecoense, contra não sei mais quem, o Atlético só vai, e o Corinthians, o cara caía lá na área adversária, pênalti, não, pênalti. Aí fica difícil. Aqui, coitado do América também foi prejudicado. No último jogo, o gol impedido foi lá e o América também foi prejudicado. Mais um. Ó, deixa eu dizer uma coisa, vou falar agora de uma situação que acontece todos os dias e já pode ter acontecido com você. O cliente chega numa farmácia procurando por um medicamento que já está acostumado e o vendedor vem cheio de conversinha, oferecendo outro, falando, é tudo igual, tudo a mesma coisa, por que você não experimenta esse aqui? Olha, a escolha do medicamento é um direito do cliente, é um direito seu. E você tem que comprar de quem você conhece e confia. Este cuidado tem que ser o mesmo na hora de comprar seu medicamento genérico. Com a saúde você não pode brincar. Todo genérico é igual ao medicamento de marca, tem a mesma dosagem, o mesmo efeito. O que varia é o preço e a tranquilidade de comprar num lugar de confiança. A Araújo tem o genérico que você precisa, que você procura por um preço menor do que você imagina. Não precisa ir longe, não precisa improvisar. Tem sempre uma Araújo pertinho de você. Entre e comprove. Genérico é na Araújo. Rápido intervalo, Araica, 2 minutinhos só na volta. Vamos falar muito mais de Atlético e Cruzeiro aqui nos Donos da Bola. Falar os palpites também. Tem bola que rola no final de semana, aliás, só na segunda. Mas a gente já faz aqui do mesmo jeito. Até já. Os Donos da Bola.